Graça e paz, querido. Amém? Obrigado, Marcão. Vamos estudar a Bíblia nessa noite. Começamos o livro de Juízes. Graças a Deus. Deus nos deu graça para terminar o livro de Josué. E agora nós vamos então dar início ao livro de Juízes. Devagarzinho nós vamos caminhando, no estudo da Bíblia Sagrada, de acordo aí com a vontade de Deus, Diz assim, Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a sua herança, que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. Mataram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam. Cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores ao fio da espada e queimaram a cidade. Depois, os filhos de Judá desceram para pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa do Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Criate-Arba, e feriram Cesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que outrora chamava-se Kiriat-Zefer. Disse Calebe: a quem atacar Kiriat-Zefer e a tomar, darei a minha filha Aquisa por mulher. Otniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe, tomou-a. Assim Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Certo dia, vindo ela a ele, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tu tens? Respondeu ela: dá-me um presente, visto que me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com o povo. Então foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam na cidade de Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso chamou-se a esta cidade Ormá. Tomou ainda Judá a Gaza, a Ascalon, a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá. Este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Enaque. Os filhos, porém, de Benjamim, não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiram também os homens da tribo de José contra Betel, e era o Senhor com eles. Eles mandaram homens para espiar Betel, cujo nome anteriormente era Luz. Viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, mataram os moradores da cidade à espada, mas aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então ele se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e suas vilas, e os de Taanac e suas vilas, os de Dor e suas vilas, os de Ibleão
e suas ilhas, nem os de Megido e suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados. Contudo, não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron e os de Naalaol, os quais ficaram habitando no meio dele, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou Asser os moradores de Aco, de Sidom, de Alade, de Aquisibe, de Elba, de Afeque, nem de Recobe. Assim, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Tampouco expulsou Naphtali os moradores de Bet-Selmes e de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, e os Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Saalbim, mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o território dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela e dali para cima. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso e pela leitura da Bíblia Sagrada. Estamos agora na expectativa que o Teu Espírito Santo traga lições muito proveitosas para cada um de nós nesta noite. Muito obrigado mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Como de costume, sempre quando nós começamos o estudo de um capítulo, ou melhor, de um livro, aí eu trago um pouco, relacionado ao livro, para conhecimento nosso, é claro. Então, vamos lá, o livro dos Juízes, tá? A gente costuma dizer livro de Juízes, mas na verdade é o livro dos Juízes. Juízes foram homens, que Deus levantou, e mulher também, o caso de Ruth. São homens, são pessoas, vamos dizer assim, que Deus levantou para julgar o povo, para conduzir o povo de Israel. Nós estamos vendo que Moisés começou essa condução e passou para Josué, e Josué morreu. Nós vimos isso, no capítulo anterior que nós estudamos, e na verdade o texto de hoje começa dizendo isso. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram quem é que ia então continuar com eles, enfrentar o povo. Então, na verdade, irmãos, o livro dos Juízes diz respeito a este período de condução do povo de Israel, até que o Senhor levantasse lá na frente, um rei para o povo de Israel, que ia liderar. Então, o autor do livro dos Juízes, irmãos, é desconhecido. Não se sabe quem é o autor do livro, mas a tradição atribui a autoria do livro a Samuel. Não se sabe quem foi que escreveu, mas a autoria é atribuída a Samuel. O tema principal do livro dos Juízes, irmãos, é a história de Israel durante os tempos dos juízes, que antecederam, como eu estou dizendo, Deus levantar um rei, para Israel, para que ali o povo fosse conduzido por um rei, logo depois da morte de Josué. Então, na verdade, o tempo dos juízes compreende logo depois da morte de Josué e vai até que Deus levante, para Israel um rei. O pensamento-chave, irmãos, do livro, se você ler o livro, você pode ir lá buscar um pensamento-chave para você, que você compreender melhor. Mas o que nós vamos ver, na verdade, é o declínio espiritual e moral quando o povo de Israel esquece a aliança do Senhor. Declínio espiritual e moral. E aí a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Quando qualquer um de nós, irmãos, esquece da aliança de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, a gente cai num declínio espiritual e moral muito grande. Toda pessoa que está firme dentro da palavra, firme dentro do propósito de Deus, ele tem um padrão de conduta, uma vida, uma forma de agir dentro da santidade. Mas uma vez que abandona, a gente parte para a bagunça,
então a gente vai ver neste livro o declínio espiritual e moral, porque o povo de Israel vai abandonar a lei do Senhor, vai abandonar a aliança. E quando eles abandonam a aliança, aí a coisa vai ficar ruim. E é o que acontece com qualquer ser humano em toda a face da terra, tá? Se você lembrar de alguém que abandonou a lei de Deus, caminhou com Deus e abandonou, me diga, a vida daquela pessoa foi sim uma vida de declínio espiritual e de declínio moral. Às vezes as pessoas, quando estavam na presença do Senhor, mantinham um padrão de vida. Quando abandona, meus irmãos, cai na bagunça, na farra, faz muita coisa errada, porque o padrão moral e o padrão espiritual da pessoa cai. Só mesmo, irmãos, a palavra de Deus é que pode nos manter dentro de um padrão de vida que honra e que glorifica o nome do Senhor. Então a igreja tem que transmitir este padrão da Bíblia Sagrada, que é a aliança que Deus faz conosco, que é a aliança que Ele fez com o povo de Israel, e nós hoje alcançamos uma nova aliança em Cristo Jesus, né? E quem pensa que a nova aliança é mais frouxa do que a velha, está enganado, porque agora é que a coisa ficou feia mesmo, né? A nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco. Então tá, vamos entrar então dentro do livro em si, porque na verdade, né, irmãos, é o que nós viemos estudar. É só você guardar no seu coração, né, que o autor do livro dos Juízes é desconhecido, mas a tradição entende que foi Samuel que escreveu. O tema principal é a história de Israel durante o tempo dos Juízes, e o pensamento-chave, é o que nós vamos notar aqui, é o declínio espiritual e moral, quando se esquece da aliança do Senhor. Os irmãos que estão acompanhando o estudo, viram que no capítulo anterior, do último livro, que é o livro de Josué, houve uma cobrança muito grande da parte de Deus para que o povo não abandonasse a aliança, o capítulo 24 de Josué. Chega num ponto que Josué fala assim, olha, joga fora as idolatrias, os deuses estranhos que vós tendes em casa, né, e servir ao Senhor. Ele fala desse jeito, né, aqui no capítulo 24 do livro anterior. E depois ele fala, ó, escolha a quem vocês querem servir. O Deus que vossos pais serviram além do Eufrates, os deuses dessa terra. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ali é uma cobrança, né? Antes dele morrer, ele cobra o povo de seguir a aliança. Mas, eu não sei se você prestou atenção na leitura desse capítulo, mas neste capítulo está recheado de coisas que o povo de Israel deixou de fazer e que Deus tinha dito para eles não deixarem de fazer, tá? Então, entrando na história, aliás, dentro de um resumo do livro todo, nós poderíamos dividir da seguinte maneira este livro dos Juízes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6, vamos ver que Israel deixa a conquista inacabada e vamos ver a decadência de Israel após a morte de Josué. Então, nos 3 primeiros capítulos, nós vamos ver que Israel não conquista a terra toda, conquista só parte dela, deixa terras para conquistar, e que depois o povo cai numa decadência terrível, logo depois que Josué morreu. E depois, seguindo do capítulo 3, versículo 7 até o 16, nós vamos ver um punhado de coisas ruins acontecendo e ao mesmo tempo Deus dando um livramento. Nós vamos ver a apostasia do povo, a apostasia da fé, vamos ver opressão, servidão, vamos ver o povo clamando a Deus e Deus dando para eles livramentos. E por fim, a partir do capítulo 17, nós vamos ver fatos que revelam a corrupção moral e social decorrente da apostasia espiritual. O povo vai se afastar da fé, e aí nós vamos ver, né, Juízes vai concluir mostrando para nós a corrupção moral e social, né, muito grande mesmo, do povo de Israel. Então isso é um resumo mais ou menos de tudo que nós vamos estudar, tá, irmãos? Então, começando no capítulo 1, vai mostrar para nós novas conquistas. O povo de Israel conquistando novas terras, mas ao mesmo tempo não conquistando completamente, tá bom? Bem, então tá. Após a morte de Josué, irmãos, nenhum líder foi designado. Vocês vão notar que depois da morte de Josué, Deus não vai designar nenhum líder para ocupar aquele lugar de Josué da forma como ocupou. Então, Israel não vai ter mais aquela liderança que saiu do Egito, agora depois da morte de Josué.
E aí, quando eles têm que enfrentar a primeira luta, eles buscam a Deus para saber como é que ficaria esta primeira luta. Olha bem como é que diz os versículos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? E aí Deus respondeu: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então já não tem mais um líder para que eles cheguem nesse líder, irmãos, e esse líder conduza eles, esse líder vai dirigi-los para as batalhas, enfim, é onde Deus vai levantar os juízes para fazer esse trabalho dentro de Israel. Então, eles buscam a Deus e perguntam: quem é que vai lutar contra os cananeus? E Deus logo vai e diz para eles: Judá é quem vai à frente. Então, Judá está registrado como a primeira tribo que vai enfrentar a primeira luta depois da morte de Josué. E aí que está, né? Então, o que ele faz? Então, Judá se junta com seu irmão, né? E aí, eles vão e vencem os cananeus e os ferezeus, tá? Vence os cananeus e os ferezeus. Lembrando aos irmãos aqui de um detalhe que a Bíblia vai nos mostrar para nós só em 2 Samuel 5,6, é que Jerusalém foi totalmente tomada, apesar que aqui os irmãos viram a menção da palavra Jerusalém. Olha bem o versículo 8, por exemplo. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores ao fio da espada e queimaram a cidade. Se os irmãos pegarem a Bíblia lá, eu sei que você gosta de abrir a Bíblia, abre lá para você ver em 2 Samuel 5. Note bem que nesse tempo aqui de Juízes, Samuel ainda não tinha nem nascido. Aí, 2 Samuel, capítulo 5, tá? Os irmãos aí que estão com a Bíblia, 2 Samuel 5, versículos 6 e 7, vai dizer assim: partiu o rei com os seus homens, rei Davi, tá, irmãos? Só para lembrar os irmãos, tá? 2 Samuel 5, 6 e 7. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. Pensavam: Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Verso 7. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E aí nós não vamos ler o restante, mas só para os irmãos verem, né, que só depois é que esta cidade foi totalmente destruída. Mas tem uma coisa aqui que eu quero observar com os irmãos. Dentro desses primeiros capítulos, de versículos que nós estamos estudando aqui até o 15, eu quero dar uma olhada para os irmãos de algo que está registrado na Bíblia e que é um princípio. Isto que está aqui, irmãos, é um princípio. Pega para mim versículo 5, Juízes 5, e eu quero ler com você os 5, 6 e o 7. Este é um princípio e que é muito importante a igreja estar ciente disto. Eu quero que a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não pertence, né, a homem nenhum, é do Senhor Jesus. É importante demais que você saiba que este princípio de Deus para nós deve ser observado com cuidado. Então vamos lá, Juízes 1, versículos 5, 6 e 7. Vai falar que quando o povo subiu para destruir os cananeus e os ferezeus, eles acharam, verso 5, a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. Mataram os cananeus e os ferezeus. Verso 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram, prenderam, olha bem, cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Prestar atenção, irmãos, num detalhe que a Bíblia registra. Na verdade, não precisava de tanto detalhe, mas está registrado aqui um princípio que eu quero compartilhar com os irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa saber disso, para que a igreja ande com prudência, ande com muito cuidado. Vamos lá. Quem é que tira alguma lição dessa parte? Porque tem uma lição que eu vou querer compartilhar, mas eu queria te ouvir. Isso aí. Está vendo, querido? O pastor Marcinho nem tirou até da Bíblia a palavra. A minha tradução fala paga.
que está registrado aqui, irmãos? Que nesta posse da terra, que Deus garantiu que ia dar para eles, né? Eles agora entram para lutar e buscam o Senhor fala, Judá vai lutar, e Judá foi lutar, junto com o seu irmão Simeão, foi lutar contra os cananeus e os ferezeus. E aí a Bíblia registra que entre esses dois povos, tinha este rei aqui, este homem chamado Adoni-Bezeque. Esse Adoni-Bezeque fugiu, eles fugiram atrás, pegaram Adoni-Bezeque, cortaram os polegares das mãos e dos pés dele, e ele ficou presidiário vivo. Aí Adoni-Bezeque, irmãos, vai e fala assim, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas da minha mesa. Ele está dizendo, irmãos, que ele tinha 70 reis lá, que ficavam ao redor da mesa dele, comendo as migalhas do dedo, as migalhas que ele comia, comendo o resto. E aí ele fala assim, assim como eu fiz, o Senhor me pagou, ou seja, eu cortei os polegares das mãos e dos pés de 70 reis, e agora, anos depois, vai lá o povo de Israel para vencer aquela terra, e vai e corta os polegares das mãos e dos pés dele também, e ele fala, assim como eu fiz, agora Deus está me pagando. Isso é princípio, igreja. Isso aqui ninguém vai apagar isso. Isso aí não adianta oração brava, não adianta, como é que diz, gente? Campanhas e mais campanhas. Isso é princípio bíblico, que a gente precisa observar em toda a era, a existência do ser humano, enquanto existir homem na terra, é um princípio infalível de Deus. É um princípio infalível. E esse princípio de Deus, ele é reafirmado no Novo Testamento. Existe um texto no Novo Testamento que reafirma isso e diz, qual a lição, igreja, que a gente tem que pegar para eu, você, cada um de nós, tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, porque os homens esquecem muito facilmente o que a gente faz, mas Deus não esquece, Ele registra, fica registrado. Toda a maldade que a gente faz com alguém, ou de alguma forma, está escrito diante do Deus eterno. Ele tem memória, Ele não esquece. Nós esquecemos, né, irmãos? A gente esquece as coisas boas, as coisas ruins, Deus não esquece. Isso é princípio que a gente não pode guardar. Então, quando você vai fazer algo para alguém, seja pensando, seja maquinando, seja agindo, vigia, porque Deus está registrando isso. E aqui, olha, anos depois, o camarada caiu na mesma e ele lembrou e falou, olha, assim como eu fiz, e ele não fala, irmãos, aqui, tipo assim, em vez dele falar assim, assim como eu cortei os polegares das mãos e dos pés de 70 reis, veio Israel agora e cortou. Não, ele fala assim, olha como é que é um princípio de Deus. Ele fala que ele cortou os dedos, polegares das mãos e dos pés de 70 reis. Mas agora, assim o Senhor me pagou. Ou seja, assim fez Deus comigo. Isso é princípio que a gente não pode guardar. Isso a gente tem que andar com esses princípios, irmãos, na mão, na testa, em todo lugar, pensando em todas as coisas que a gente faz. O Senhor Deus não vai esquecer nenhuma delas, sabe? Conversando muito com a minha esposa sobre o julgamento de Deus, né? O julgamento que Deus vai fazer, eu acabei falando uma coisa muito correta, assim, dentro do carro, conversando com ela, é a seguinte, enquanto a gente está vivo aqui na terra, nós temos um advogado bom, enquanto nós estamos vivos aqui na terra. Quem é o advogado bom que a gente tem? Jesus. Mas no dia que você bater as botas, esse advogado não pode fazer mais nada por você, irmão. Dentro do carro eu falei essa palavra, e depois meu coração regozijou, é a pura verdade. A Bíblia chega a dizer que ele, né, é o nosso advogado, mas ele só pode trabalhar por mim e por você enquanto nós estamos vivos. No dia que eu bater as botas, você bater as botas, que estiver dentro do caixão, aquele advogado que é o melhor de todos, que me defende, te defende, já não vai poder mais defender a pessoa que morreu. Aí ela está reservada para o juízo final, o juízo de Deus. E no juízo de Deus está tudo escrito lá, ele não vai esquecer de nada. O grande problema nosso é que não tem mais advogado, e acabou, advogado é agora. Cristo é o meu advogado, o seu advogado, amém, igreja? Agora, é por isso que 1 João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É agora. Então eu e você temos a oportunidade agora.
Então, queridos, mesmo que a gente plante coisa má e vai colher, porque a lei não vai falhar, nós temos um advogado que pode nos ajudar e dar uma solução para nós. É a pregação de domingo aqui na igreja. Quem não assistiu, quem não estava aqui, vai lá no canal da igreja, assiste a pregação, falando sobre a morte, a profecia que Deus mandou Isaías falar para Ezequias, dizendo que ele ia morrer. E Ezequias, ao invés de aceitar aquela palavra, tranquilo, palavra de Deus, ele virou para a parede, orou a Deus, chorou amargamente, e Deus mandou o profeta, volta lá, fala para Ezequias que eu mudei de ideia, ele ia morrer, mas agora eu não vou matar ele mais não, avisa para ele que ele vai viver mais 15 anos, e Deus ainda deu de gorjeta para ele, olha, além dele viver 15 anos, fala para ele, que eu vou dar vitória a todos os inimigos dele, ele vai viver em 15 anos em paz, depois ele vai ser recolhido. Então, queridos, Deus é um Deus tão amoroso, tão bondoso, mas ele tem princípios. Ezequias, quando foi orar, depois você pode ler na palavra de Deus, ele apresentou lá, ó Deus, lembra-te que eu era isso. Ele tinha argumento para orar com Deus. Agora, se Deus vier com a profecia que vai tirar a minha vida e a sua, o que a gente pode falar para Deus? Ó Deus, olha, eu sou justo, eu sou honesto, eu sou bom, eu busco a tua face, eu estou firme na tua presença, eu estou lutando. Será que a gente pode orar assim? Então, queridos, é isso que eu trago para você, esse princípio. Este rei, este homem, né, Adoni-Bezeque, falou claro que o que ele fez com os outros, Deus agora pagou ele. Agora, abra a Bíblia, por favor, porque hoje é dia de estudo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por isso que eu falei para você que este é princípio bíblico que os crentes de hoje não estão considerando, tá? E os crentes hoje, de certa forma, estão até brincando, né, com as coisas de Deus e não estão considerando um princípio que Deus anota tudo lá. Então veja bem o que diz Gálatas capítulo 6. Eu vou ler apenas o versículo 7, 8 e 9, para você ver o que a Bíblia vai mostrar para nós, que isso é um princípio e a gente tem que cuidar, tá? Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Olha bem. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, sendo usado, né, pelo Espírito Santo de Deus para escrever aos Gálatas, ele disse: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Olha aí, tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então é um princípio, irmãos, é um princípio que não tem como fugir. Por isso que eu disse, não existe campanha, não existe oração forte que vá anular um princípio que Deus colocou. É aquele, faz que você vai colher, planta que você vai colher. E é isso que aquele rei fez. Aquele rei mandou cortar dedo de pessoas, e aí passados anos, o Senhor vai e lembra do que ele fez, fala, então está na hora agora de você receber aquilo que você plantou. Lembra lá quando Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Tem gente que acha que isso é só dinheiro. Você dá dinheiro, você dá esmola e Deus te dá muito. É tudo que você dá, você vai receber. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as suas maldades. Às vezes, querida, a gente é muito mal, a gente arma o mal para as pessoas, pensa o mal, maquina o mal. Deus está registrando, vamos receber em troca aquilo, porque Deus não vai esquecer, jamais o Senhor vai se esquecer de alguma das coisas, né, que Ele mesmo escolheu para registrar, né, nossos atos. Então vamos seguir aí, né, já vimos essa parte que Jerusalém foi tomada, né, muito tempo depois e não agora. Em seguida, então, o que nós vamos ver, irmãos, nos demais versículos, que aí se eu fosse repetir um a um deles, os irmãos iam ver que ia ficar repetitivo. Os irmãos vão ver que pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pelo menos 9 vezes está registrado nesses versículos para frente aqui, irmãos, que Israel enfrentou uma série de lutas, mas ele desobedece a Deus, irmãos, e não destroem totalmente os inimigos. Deus havia mandado para Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra de Canaã, destrói todos os moradores do lugar.
E o que os irmãos vão ver logo agora, depois da morte de Josué, é que o povo vai enfrentar e Deus vai dando vitórias a eles sobre as pessoas, mas eles, irmãos, não destroem os moradores da terra, como o Senhor havia mandado para eles destruírem. E isso, irmãos, na verdade, vai servir de laço para Israel, de tal maneira que Israel vai se enredar, misturar todo nos pecados daquele povo, e eles vão pagar um preço muito alto. Então o que nós vamos ver agora é essa série de lutas nas quais Israel desobedece e não destrói seus inimigos. E isto de não destruir os inimigos é o pano de fundo para o assunto-chave do livro. Por quê? O assunto-chave do livro vai ser a decadência moral e espiritual por causa do povo ter abandonado a aliança. E na aliança, Deus cobrou de Israel para destruir totalmente o povo. Deus falou para eles para não violar a aliança. Deus estava dando para eles, aquele povo, eles deveriam não violar a aliança. E a parte da aliança que cabia a Israel era exatamente obedecer a ordem do Senhor. Olha, por um lado, o lado de Deus garantia a vitória e garantia as bênçãos. E para o lado do povo, o povo tinha que obedecer o que Deus mandava. Isso é princípio. Isso é princípio de Deus para nós no dia de hoje. O que você pede a Deus? Tudo que você pede a Deus, presta atenção, é o que Deus quer te dar, é o lado de Deus. Você pede, Ele vai te dar. Agora, o seu lado é obedecer o que Deus manda. Olha como é que é fácil, irmãos, você ser abençoado e receber de Deus aquilo que o teu coração deseja, aquilo que você busca. Então, querida, a verdadeira oração é aquela que parte de uma pessoa que compreende isso. O que eu peço e o que eu preciso é exatamente o que Deus quer me dar. Então, a parte de Deus é me dar aquilo que eu busco. E a minha parte é exatamente fazer o que Deus manda. É uma via de mão dupla. Se obedece a Deus, Ele faz aquilo que está na promessa dEle para nós. Então é isso que é a aliança, é isso que consiste a aliança. E na verdade, quando Israel entra e começa a lutar, irmãos, desobedece e não destrói o povo inimigo, o povo de Israel então está ali quebrando a aliança, quebrando a ordem do Senhor. E isto é o pano de fundo para o assunto-chave do livro. Israel sofrerá muito, muito, muito por conviver com o povo idólatra dentro da terra. Se os irmãos forem notar, a partir do verso 21, é isso que nós vamos ver. Olha para você ver, por exemplo, verso 25. Mostrando-lhe eles a entrada da cidade, olha bem, mataram os moradores da cidade à espada, mas aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Olha aí o erro. Depois você vai ver, verso 27, que Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Você vai ver aí? Depois o 28 você vai ver, quando porém Israel se tornou forte, sujeitou, contudo não os expulsou de tudo. Verso 29, tampouco expulsou Efraim os cananeus. Verso 30, tampouco expulsou os Zebulons, os habitantes de Quitron e os de Naalol. Verso 31, tampouco expulsou Assé os moradores de Acon, Sidom, de Alab, de Aquizab, de Elba, de Afeque e de Recobe. Verso 33, tampouco expulsou Naphtali os moradores de Bet-Semes e o de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitou na terra. Isso, querido, era exatamente o que Deus tinha falado. Não façam. E nós sabemos por quê, porque os capítulos anteriores disseram, porque Deus não queria que eles adorassem os deuses daquela terra. Então, que existe aqui, eis aí outro princípio de Deus. O Senhor já nos dizia lá nos 10 mandamentos, né, que a gente não devia ter outros deuses diante dele. Não tereis outros deuses diante de mim, tá? E aqui, quando em Juízo o povo era para destruir os moradores e habitar numa terra vazia, sem gente, que eles deixaram algumas pessoas vivas, essas pessoas então começaram a desviar o coração de Israel para outros deuses. E é isso que vai acontecer. Fazendo isso, desobedecendo a Deus e agora adorando outros deuses, o que acontece? Deus se afasta e deixa o povo lutar suas lutas, e o povo vai viver em derrota, em derrota, em derrota. Então, queridos, vamos trazer isso então para os dias de hoje, e você vai notar que Deus também espera de mim e de você, que nós não habitemos com as pessoas pecaminosas desta terra, e nem nos conformemos com a sua maneira de viver.
Isso te dá resposta quanto a beber, a fumar, a ouvir as músicas mundanas, a viver os prazeres do mundo. Isso te responde. Muita gente às vezes pergunta: pastor, a gente pode isso, pode aquilo? Ou, se você for olhar para o Deus da palavra, você vai ter a resposta se está certo ou errado, se é isso que Deus quer. O fato de convivermos com as pessoas do mundo na mesma forma como eles convivem, irmãos, nos faz ser um povo igual a eles. E foi isso que Israel fez e não deveria fazer. Temos que adotar os princípios da Bíblia para nós, queridos. Não importa se é moderno, se pode, se não pode. Deixa as pessoas pensarem, mas o que Deus tem de promessa é para um povo que se separa do mundo. Não é que você vai agora nem olhar para quem vive no mundo, não é isso. Você não vai viver uma prática como eles vivem, porque isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus, Deus recua e Deus não vai poder te abençoar. É o que nós vamos ver na sequência do estudo. Vamos ver a sequência de derrotas de Israel, mas aí Deus vai, levanta um juiz aqui, levanta outro, levanta aqui, levanta outro, e quando o povo obedece a Deus, Deus vai os abençoa. Quando não houver a Deus, Deus não vai abençoar. É simples assim, querido. Deus está abençoando porque Deus está se agradando. Na hora que Deus recua de abençoar, Deus não está agradando. É chave, é princípio. E como nós vamos fazer? Viver na presença do Senhor, queridos, para que a gente possa usufruir do melhor de Deus para nós, tá bom? Então, assim, a gente conclui, porque é o que o livro traz para nós, como eu mostrei para vocês, do versículo 21 para baixo, vai mostrar lutas de Israel, mas Israel deixando as pessoas viverem na terra como Deus havia dito para não acontecer. Então isso chama-se desobediência, né? Então, nós podemos concluir, irmãos, exatamente com esse texto que nós lemos de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne vai colher a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ele vai colher a vida eterna. Podemos concluir desta forma: Israel agora está plantando algumas coisas, desobediência, e não vai demorar, o povo vai colher fruto dessa desobediência. Para fechar para vocês, só que muito no futuro, o povo de Israel, irmãos, vai voltar a ser exilado. Assim como eles foram exilados no Egito, Deus vai pegá-los agora e vai mandar de volta para o exílio. Vai perder muita bênção só porque desobedeceu ao Senhor. Então, queridos, vamos caminhar na presença do Senhor, vamos obedecer a Deus, não vamos dar ouvido ao que as pessoas dizem que pode, que não pode, vamos dar ouvido ao que a Bíblia diz que pode e o que não pode. Deus nos chama para ser diferentes do mundo, para viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Isso não agrada, mas as pessoas estão plantando, elas vão colher. É o que nós estamos dizendo e estamos vendo Deus fazendo. E o mais incrível é que o fato de Deus não esquecer as coisas, anos depois, é o que mais nos dá medo às vezes. Lembra lá que Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração? Isso quer dizer que Ele não esquece. Ó, uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações. Deus está falando que visita a iniquidade dos pais nos filhos até ela. Mas diz também que Ele tem misericórdia até 1000 gerações, não dá nem para contar, não tem nem dedo para eu contar aqui 1000 gerações. Isso quer dizer, querido, para nós um princípio, guarda isso: Deus não se esquece. Então vamos consertar, amém, queridos, nossa vida, vamos clamar a Deus, pedir ajuda. Deus, eu plantei semente ruim, agora me ajuda, Senhor, a mudar essa situação. A partir de hoje eu faço aliança com o Senhor, eu vou viver com o Senhor, te agradar, mudar de vida. Vamos, meu Senhor, fazer uma aliança comigo, eu preciso. A gente precisa fazer isso, é isso que Deus espera de mim, de você, de toda a raça humana, esse reconhecimento. Agora também, queridos, caminhar aí pensando que Deus não está notando nada, que a minha vida é só um tempinho, Deus não está vendo, e que eu posso pensar, eu posso fazer, não é assim. Eu estou te mostrando hoje. Deus guarda e Deus depois retribui a cada um segundo as suas obras. Na verdade, o julgamento final que Apocalipse registra, diz que abriu um livro, outro livro, foi abrindo, tá? E cada um foi julgado segundo o que estava escrito naquele livro. Misericórdia. Que tamanho que é esse livro, hein? Que tamanho que deve ser esse livro? Tá lá. E não adianta. A Bíblia diz que Deus vai julgar os mortos e os vivos. Tem ninguém que vai ficar livre.
né? Sabe aquelas pessoas que o avião caiu e nunca mais encontraram no mar? Tudo vai voltar, o mar vai dar os seus mortos. Sabe aqueles que os desmoronamentos enterram e não tem jeito de tirar mais, fica para lá? A terra vai dar os seus mortos. Ninguém vai ficar livre desse julgamento. E vai ser um julgamento, irmão, justo, porque vai partir de Deus. Então eu e você que estamos agora vivos aqui, tranquilo, abençoados, vivendo aí essa oportunidade, vamos prestar atenção no que a Bíblia diz e vamos fazer um concerto com o Senhor, vamos nos empenhar, nos esforçar mais em viver uma vida dentro do que pode ser para nós bênção, né? Já que a palavra está mostrando para nós o lado ruim, que é o lado em que em que Israel está desobedecendo a Deus e vai receber, né, o justo pagamento pela sua desobediência. Amém? Deus abençoe a sua vida. Assim nós então encerramos esse capítulo 1 para nós continuarmos na semana que vem. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. Obrigado você que veio, tá? Estaremos juntos no final de semana, se Deus nos der graça. Obrigado, Senhor, por esta parte da palavra que nós estudamos. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar mais da nossa vida espiritual, nosso caráter. Queremos, ó Deus, em tudo honrar e glorificar ao Teu nome. Não queremos, ó Deus, viver decadência espiritual e moral, porque a Tua palavra nos orienta a viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Leva o Teu povo em paz e abençoa cada pessoa, meu Deus, que vai assistir a este estudo, que o Teu nome seja glorificado. A igreja é do Senhor. O Senhor está selecionando um povo em toda a face da terra, que vai morar eternamente com o Senhor. Por isso eu te agradeço por esta oportunidade, querido Espírito Santo de Deus, nos ajuda a viver dentro do padrão da palavra do Senhor. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.